Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Hoje nós convidamos para conversar conosco o pai Diego e eu gostaria que o pai se apresentasse. Olá, o meu bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com você, conversando um pouquinho da nossa religião. Eu já de antemão agradeço pelo carinho e por esse convite. Espero estar somando com você aí. Claro, pai. Pai Diego, é o seguinte, até é importante eu abrir aqui, agora que o senhor falou, né, em somar, em participar. É, eu tenho feito vídeos com diversas pessoas, tá? E pessoas também de religiões e doutrinas diferentes. E é importante que a gente converse e abra espaço para todos, né? Sim, Eu, particularmente, pessoalmente, sou contra qualquer tipo de preconceito sim, e a gente sabe que tem essa questão muito forte, principalmente nos últimos tempos, da intolerância religiosa, né? demais. Então, todos têm o direito de praticar a sua fé, seja ela qual for, Com né? certeza. Assim como tem o ateu que não acredita em nada, né? Tem as outras pessoas que têm a sua crença. Então, eu agradeço, como agradeci as outras pessoas que participaram, agradeço a sua disposição, o seu tempo, Nossa, porque a gente sabe que as pessoas têm compromissos e abrir um pouquinho do seu tempo, às vezes é difícil, em sim, doar esse momento, esse tempo para o canal. sim. Eu que Sobretudo, agradeço pelo carinho e pelo convite, né? e sobretudo nesse período, né, Diego, o que que acontece? Eu tenho conversado bastante com as pessoas, né? E o nosso canal, o nome é Vivendo e Aprendendo, porque a ideia é o quê? Nós conversarmos, dividirmos experiências, vivências, né? Uhum, Aprender um pouquinho com essas conversas, né? Porque também sim, não ensinar, porque esse dividir é isso mesmo. E, e eu tenho conversado com diversas pessoas e nós temos buscado, assim, compreender a impressão e a percepção de cada um deles, né? Porque cada ser é único, né? Então, com certeza. cada um deles, a percepção deste momento que nós estamos passando, pandemia, quarentena, isolamento, distanciamento, é um momento que a gente, na nossa geração, não tinha ocorrido ainda, né? É um momento na questão mundial, ou seja, não é um foco, né? Sim. E eu gostaria de pedir que o senhor, então, desse a sua percepção pessoal do Diego, né? Me dê não perdendo o respeito, mas do Diego, a percepção do Nós estamos Diego. estamos trancados dentro de casa, né? Eu creio, né, eu, Diego, no meu Uhum, pensamento, que isso é um ensinamento. Com uhum, certeza, essa epidemia, ela é um ensinamento. Ela ensina que ninguém é mais que uhum. ninguém é maior que ninguém. Como Sim, eu já havia falado antes, sim. que praticamente nós somos uma vela, né? Nós somos uma vela. Nós somos uma passagem aqui. Uma passagem, Diego, sim. Nós viemos, fizemos o que temos que fazer, levamos mensagem, abraçamos tantas pessoas, lidamos com tantas pessoas perante todo o dia, erramos um pouco também, às vezes vamos para a cama e dormimos sem perdoar talvez alguém, É. né? Sem desculpar alguém, entramos em tantos atritos que não são nossos, né? E justamente o Criador, puf, explode uma coisa que ninguém mais sabe o que vai fazer. Pegamos pessoas totalmente desequilibradas, pessoas desenfreadas, pessoas que não sabem mais o que vão fazer, pessoas Sim, que falam uma coisa e fazem outra. É um sim. período onde a gente está recolhido, até na nossa própria casa de religião, os nossos tambores não estão tocando mais também, Uhum. mas a gente continua fazendo rituais de acender a nossa vela, de se concentrar, pedindo para nós, nossa religião, é um ano de Orixá Chapanã, que é o dono Sim. da doença, que é o dono do recomeço. E a gente está rogando não só a minha casa, mas tantos irmãos de religião estão pedindo e clamando para que ele possa nos dar cura sobre essa doença que estamos vivendo. Porque é muito triste a gente ver as pessoas indo embora, não podendo se despedir dos seus familiares. Coisa triste isso, a gente não É, poder tocar no ente querido. sim. Coisa triste hoje a gente está vivendo de não poder dar um abraço, de dar
um conforto nas pessoas. É muito triste isso. Então, sim. para mim, eu acho que esse é um período onde nós estamos recolhidos para repensar a nossa Isso. trajetória, a nossa vida, o que que você está fazendo de bom para uma pessoa. Você está se importando, você está ligando, você está buscando ajudar alguém, você vai parar de gladiar as pessoas, você vai dar mais atenção para aquela pessoa que talvez você não goste dela, você vai perdoá-la, você vai desculpá-la, porque eu acredito que o perdão vem só de Deus, né? O perdão Sim. do ser humano é uma coisa que seria uma desculpa, né? Eu acho Sim. que você desculpa, porque perdão é só ele, É. que ele é o Pai maior, né? Então, eu acho que mesmo assim as pessoas recolhidas, você pode observar que muitos não estão aprendendo essa lição. Muitos Sim. aprendendo. Logo, logo, se os orixás quiserem, Deus permitir, logo voltaremos todos novamente a fazer, poder sair de casa, poder principalmente tirar essa máscara, acho que incomoda muito as pessoas também, Uhum. né? Porque a gente se assusta na rua. Tu vai no mercado e tu olha para alguém, então é um choque que tu leva. Como você mesmo disse, na nossa era não tínhamos vivido isso ainda. Isso aconteceu há muitos e muitos anos lá Sim. atrás É. e hoje volta de novo. Então eu acho que a coisa ficou tão pesada que eu acho que o próprio Criador pôs Uhum. isso para fora. Eu acho que é o único momento que a gente parou, porque Sim. todo mundo parou para pensar, as casas, algumas pessoas saem ainda, né? Uhum. Para ir ao mercado e fazer qualquer outra coisa. E a gente não entende. O porquê não entende? Porque você não para. Sim. Quantas coisas você deixou de fazer? Quantas pessoas deixaram de rezar? Uhum. Que antigamente rezava. Hoje tudo voltaram a rezar por quê? Porque existe um vírus que pode acabar com a sua vida em 2 segundos? Sim, sim. Ou será que é o Criador batendo na sua moleira, dizendo assim, nossa, quantos anos tu não dobrava o joelho para mim? Uhum. Ou Uhum. nós, o próprio orixá, quanto tempo tu não me procurava, não trazia uma Uhum. vela e hoje tu tá vindo. Então acho que talvez é um momento de resgatar aquelas pessoas que têm a fé. Como eu Sim. disse para você, que sem a fé a gente não é nada, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não vai conseguir nunca transformar a vida de alguém se não tiver fé. E Sim. hoje, nessa pandemia que estamos vivendo, as pessoas estão precisando disso, de uma palavra de conforto, elas estão precisando não só do auxílio, né, de alimentos, isso é uma coisa à parte que a gente está fazendo para que as pessoas possam também estar se alimentando, porque a gente sabe que está difícil. Existe Sim. lugar que está muito. Então, que seja para levar uma palavra de carinho, ligar para alguém, conversar com essa pessoa, porque isso está afetando já o psicológico das pessoas. Muitas pessoas já estão vivendo sobre depressão. Uhum. Sente uma dor e já corre para o hospital. Então, eu acho que é o momento o quê? É o momento de parar, analisar se eu estou sendo correto como ser humano. Se Sim. essa é a ação que eu trouxe, porque eu voltei Sim. de consertar algum erro meu lá do passado. E se eu tenho essa oportunidade de me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que começar a observar os meus valores e me tornar uma pessoa melhor. Sim. E o senhor sabe que até o senhor comentou nessa questão da assistência e da casa fechada, e eu vou aproveitar para lhe perguntar assim, no sentido da assistência espiritual e dessa assistência mais material que nem todos sabem, né? A gente Sim, sabe ali da igreja católica, a gente sabe da igreja, porque é mais divulgado, da igreja evangélica, enfim, outros grupos religiosos, outras doutrinas, que sim, praticam, fora a fé, praticam também a caridade. sim, Mas quem convive nas religiões de matriz africana sabe que existe essa parte também nas religiões de matriz africana, existe. sobretudo Uhum, para os mais pobres, aqueles mais necessitados. Então, sim. eu lhe pergunto assim, eh, de que forma a pandemia interferiu na atuação da sua casa, né? Sim, Na questão assim, ó, da assistência espiritual, né? sim, Porque aquelas pessoas que não podem mais ir à casa, mas elas precisam, como o senhor falou, de uma mensagem, de uma palavra, e também naquela parte que a casa fazia ou faz de uma assistência material dentro das condições, óbvio, né, de cada um, para aquelas pessoas que vão em busca de ajuda, de auxílio.
sim. É, como você falou, nós havíamos conversado antes, a casa de religião, ela está fechada para eventos, Uhum, para, uhum, né, porque a gente faz toda uma função com tambor, para que as pessoas venham, se descarreguem, ao lado da Umbanda, tome seu passe. Hoje a casa de religião se encontra fechada, com um tambor em cima do banco tamboreiro, e a gente até para e fica pensando o porquê disso até para nós também, né? Por ser uhum, religioso, por estar uhum, levando palavra para as pessoas, uhum. porque tantas pessoas procuram as casas de religião para tomar o seu passe, para tomar o seu conforto, enfim. A casa de religião segue sim fechada, mas os trabalhos internos continuam. Uhum. Claro, que a gente seleciona um dia, o filho vem, acende sua vela, bate sua cabeça, faz seu pedido. Aqueles que estão, porventura, com algum problema, são atendidos durante daquele período, mas com toda a higienização, com o álcool, Claro, com a máscara, com todo aquele sim, cuidado, é sim, higienizado. Existe um espaço onde a gente faz a função do jogo de búzios, de cartas, que as sim, pessoas jogam, né? E a gente higieniza também com álcool logo que uma pessoa sai. Então não existe mais aquela aglomeração. Porque tu claro. imagina, casa tipo que nem a minha, são 300 pessoas. Uhum, Eu não vou poder fazer claro. tocar o meu tambor e chamar essas 300 pessoas. Eu vou ter que chamar 30, vou ter que chamar 10. E Uhum, a lei que eu tenho que cumprir pelo governo do estado, a claro. casa permanece fechada, isso é um respeito, porque nós estamos vivendo uma coisa muito séria, por mais que muitas pessoas acham que não seja. É, Mas a casa continua na mesma função, no mesmo ritmo, só sem aquela função de toques, de sim, sinetas, de toda sim. aquela função que as pessoas conhecem da casa de religião, né? A É. infelicidade de ficar preso, de ficar tudo fechado. Para nós, existe um período para isso, que para nós, acho que muitas casas de religião estão tomando isso como um luto, porque geralmente quando vai embora um pai de santo, a casa Sim. fica no luto, fica no silêncio. Uhum. Nós estamos nesse silêncio. Mas a nossa sineta toca, porque todos nós estamos clamando, como eu falei para você, ao Orixá, Claro. que é o dono desse ano, que varra essa doença, né, o orixá dono da vassoura também, que possa varrer isso de todas as pessoas para que tudo possa voltar ao normal. Mas continuamos com os atendimentos, sim, tomando a precaução, fazendo nossas orações nos horários certos, tocando nossa sineta, porque o tambor, infelizmente, já não podemos tocar, só no momento que formos liberados, né? Claro, claro, não, e isso é importante. Sim, Eu tenho conversado com colegas de várias profissões e não só, né, religiões, mas todos eles são claros que dentro das cautelas necessárias e obrigatórias, né, porque a gente não sim. esquece a ciência, mesmo sendo religioso, a gente não esquece a ciência e não pode desrespeitar as ordens das autoridades. Até nós Então, temos, né, nós temos dentro da religião, que é o orixá Ossanha, para nós ele é um médico, né? Ele sim, é o dono das ervas, ele é o dono das folhas. Ele é essa parte da medicina para nós, que sim, trabalhamos com ervas também, né? Então a gente roga muito a ele também que dê essa inteligência aos médicos, isso. para que possam achar a função para reverter essa situação que nós estamos vivendo, né? Uhum. Então, é importante isso mesmo. Nesse período, até eu conversando em outra oportunidade, a maioria das pessoas, claro que é prático até e mais fácil a gente concluir em razão do acontecido, mas a doença, ela também vem, esse vírus vem para mostrar que todo mundo é igual, né? Com E aí a certeza. gente conversava, e várias pessoas falaram isso, enfim, não só nos vídeos, eu estou falando em conversas pessoais. E eu Claro, conversando com o pessoal disse, olha, antes, né, as dificuldades, quando se tratava só de dificuldade material, tinha um grupo, e eu é já falei diferente. isso em outro vídeo, e aí eu Uhum. não quero ser mal interpretado. Eu estou Não, tá? falando que algumas pessoas, né, de um grupo de maior poder aquisitivo, não eram atingidas pela fome. Consequentemente, esse grupo não estava nem aí, né? Com a vinda do vírus, se viu que qualquer um, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo arma, não tendo arma, né, jogando bomba ou não jogando bomba, pode ser contaminado. Então, houve também uma correria nesse sentido,
muitos em razão da solidariedade, é evidente, né? A grande parte em razão da manutenção da vida, mas uma Sim, boa parte é na intenção de manter a sua própria vida. Então, a gente tem. Por que que esses empresários que hoje, alguns, dão milhões, né, para um hospital, não doaram milhões para contribuir para matar a fome, né? Então, porque eles sabem que a doença, além de ser rápida, né, ela atinge qualquer um. Então, quer dizer, antes de chegar em mim, já vão providenciar alguma coisa, gasta agora, porque a gente também está correndo risco. com E certeza. isso que eu achei que é um ponto, digamos assim, é, se eu posso usar o termo positivo, porque a ideia é essa, é mostrar para todo mundo que a gente é igual, que a gente deve ter solidariedade um com o outro, né? E se auxiliar de alguma forma, enfim. Sim. Até pegando esse embalo seu aí, como eu disse para você, nós, dentro da religião africana, nós, quando fizemos festa para os orixás, a gente tem aquela parte da sacralização que as pessoas falam muito, né? Ah, porque ele Uhum. mata. Ah, sim. Todos esses bichos que são ofertados aos orixás ficam para nós depois comer. Uhum. Sim, São feitos banquetes, sim, banquetes para as pessoas comerem. Pós passado aquela função daquela festa que foi feito, nós pegamos tudo isso e vamos doar para as pessoas. uhum. Para as pessoas que moram embaixo de uma ponte, para as pessoas que estão na rua. Para eles, para muitos pode ser coisa do demônio, desculpa a palavra, mas Sim, para eles é uma janta. Para eles nunca tiveram aquilo como se fosse uma ceia de Natal, sabe? sim. Nós fizemos, estamos ajudando o pessoal ali da Bom Jesus. Então, tu não tem noção que é que tu chegar com o carro, sabe? E tirar nem que seja uns 5 quilos de arroz e dar na mão de uma pessoa. Sim, mas De o um pai, sacrifício. de um pai, de um pai de família, tá? Que ele trabalha e recebe um salário do mínimo do mínimo. Sim, Olhar na tua cara e dizer para você assim, nossa, hoje meu filho vai ter um arroz para comer. Isso é um sim. choque para a gente. Claro, Porque lógico. nós vivemos numa era onde o quê? Desculpa a palavra, Sim, por que o governo não se importa tanto com a parte da pobreza? Porque existe nós por trás. Existe os sim, batuqueiros, existem os evangélicos. Todos nós estamos sim, unidos num corrente só. Eu acho sim. que é aí que é o ponto que Deus quer entrar. Por Isso, mais que seja rico, pobre, batuqueiro, espírita, católico, isto. budista, todos nós, ele está tentando fazer isso. Sim, unir, né? Vocês são iguais perante a mim, vocês são iguais, o que muda é a Sim, doutrina de vocês. Porque uma das coisas que eu às vezes falo muito, eu tenho um pastor que é amigo meu, o pastor Cláudio, sim, a gente conversa muito sobre isso, eu digo para ele assim, pastor, às vezes parece que as pessoas não conseguem interpretar a palavra de Deus, não sim. conseguem para o que a Bíblia fala em si. Todos nós somos irmãos. A mesma Isso. coisa que eu disse para você no começo. Eu sou meio café com leite, digamos assim, não sou tão Sim, branco. A minha fé é no negro. Eu tenho. sim, Para claro. mim, se eu for xingar uma pessoa negra na minha frente, é um desaforo até para mim mesmo. Sim, A nossa religião vem de sofrimento. mas, A claro. nossa religião atravessou o oceano, Sim, apanhando, sim, pe- tirando pedaços de corpos para sim, satisfazer o branco. sim, 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 sim. Então, é aquela coisa que eu digo, a gente ajuda as pessoas conforme a gente pode também. Eu mesmo gostaria de Lógico. todo dia estar ofertando um café da manhã, sabe? Tantas coisas, principalmente a parte criança dos idosos, que eu sou muito emotivo quando falo em criança e idoso. Nossa, eu dei uma caixa de leite para uma senhora que Sim, e às acabou vezes, comigo, sabe? Aquilo às- acaba contigo porque que tu o não pouco, né? acredita que o ser humano pensa tanto no dinheiro que Sim. esquece de comprar sua cova no cemitério para quando morrer. E isso que o senhor falou, eu esses dias comentei até com um amigo meu, assim, e estavam fazendo uma campanha para auxiliar os desempregados, e aí a gente estava conversando e eu disse para ele, eu me lembro de um episódio da minha mãe que isso eu era adolescente, ou criança ainda, e meu pai tinha recém-falecido, e então estava naquela transição ali, né? Em que a minha mãe só trabalhava, a gente era criança, os irmãos mais velhos já não moravam conosco, e naquela transição teve uma certa dificuldade. Então, por exemplo, assim, eu não posso dizer que passei fome. Fome para mim é uma palavra bem forte, assim. Mas
Mas a gente, lógico, teve as dificuldades, né? Mas, como diz um amigo meu, passei a vontade de comer. Mas o que acontece? Eu me lembro de um episódio que a minha mãe assim, tinha um vizinho que recém tinha mudado pro lado, assim. Ele, na verdade, até ele meio que entrou num terreno ali que não era dele, enfim. Ele não tinha onde ficar, pegou e ficou naquele espaço. E Sim. ele foi pedir um auxílio, né? E eu me lembro que ele tinha 1 quilo de arroz. O que E que a minha você mãe sabe, fez? você A minha sabe que mãe, ontem, porque tinha 1 quilo de você, arroz em casa, entendeu? E aí minha mãe dividiu aquele quilo de você sabe arroz que em dois. você sabe que ontem me aconteceu um fato assim, que geralmente muito acontece isso, sabe? Me aconteceu um fato de eu ter chegado, eu fui no mercado ontem comprar uma coisa para janta e tinha um rapaz do outro lado da rua mexendo no lixo. E ele viu eu chegando e isso acho que é do ser humano, a gente já Sim, querer entrar pelo medo que estamos vivendo da sociedade, sim, de arma, claro, de assalto. Eu tinha claro. chegado de E ele disse bem assim pra mim, eu vou esperar primeiro você entrar dentro da sua casa, depois eu vou falar com você. E eu Sim, disse pra ele, não, pode falar comigo aqui. claro, claro. Se você quer que eu corte a grama, eu raspo, ou até lavo o seu carro, só que eu preciso levar uma comida pro meu filho hoje. Sim, Sabe aquele... né? E eu esperei assim, olha, eu não tenho dinheiro aqui agora aqui comigo, mas eu posso ver alguma coisa lá embaixo para você levar para casa. Desci aqui Claro. embaixo, peguei algumas coisas e dei na mão dele, sabe? E eles para mim assim, nossa, que Deus te abençoe, e toda aquela função. Eu acho que às vezes eu que acredito muito também em Deus e nos orixás, eu acho que às vezes a gente é testado, sabia? Claro, Isso não, óbvio. Eu não também acontece de acredito. forma. Às vezes pode ser até o próprio Deus na minha frente me É, testando, é, sabe? é, E para mim, eu acho que é um momento se a pessoa não mudar agora, desculpa, meu irmão, não muda mais. não, não, Não eu muda mais. também acho. Não Eu muda também. mais. Então eu acho Ah, que é uma no oportunidade, né? não muda mais. Se não for agora, não muda mais. Não vai ter um outro segundo momento, não vai ter. Como É. muitas pessoas falam, eu tenho na minha família tias evangélicas, que elas falam, nossa, porque quando chegar o dia, tu vai ficar para trás. Se eu ficar para trás, foi uma escolha minha. Porque eu sempre digo Sim, e reafirmo, quando a sim. gente for embora, é só nós e o homem. Não vai ter ninguém para nos defender. Claro, claro, É claro. só nós dois, eu e Sim, ele. sim. Se É. ele achar que tem que descer, bora lá, né? Que eu acho que deve ser até bom, né? Vai saber, né? Vai saber que não é bom lá. Ai, meu Deus. Pai Mas Diego, eu acho que sim, é tirar um pouco de si, é ligar, é aquela forma que já vimos falar, entendeu? Acho que a pessoa claro. tem que tentar mudar, tentar enxergar de uma outra maneira. Se eu geralmente ando vestido de religião, e as pessoas meio que se assustam assim de ver a gente vestido, ah, lá Uhum. vem o feiticeiro, Ah, lá vem o macumbeiro, lá vem aquele sim, que sim. cospe cachaça nos outros. Mas às vezes aquele macumbeiro, ele está indo auxiliar uma família, ele está É, indo ajudar alguém, é. sabe? Eu não faço muita mídia de cesta básica. Agora há Claro. pouco tempo eu fui levar, que a casa arrecadou muita roupa para inverno, e a gente ajuda uma família que mora no interior de um sítio aqui na cidade de Viamão, onde eu moro. A alegria daquela gente abrindo aquele saco. Uhum, uhum. Pai Eu Diego? sempre digo, é uma das coisas que eu digo para todo mundo que me conhece. Eu, o dia que eu for embora, eu só vou levar isso. Ah, sim, Que é a saudade das pessoas que eu vou deixar enquanto eu estiver aqui. claro. Se eu pude ajudar, é uma coisa que eu tenho comigo, se eu pude ajudar alguém num dia, eu já vou dormir feliz. Para Sim. mim, não existe coisa melhor do mundo que alguém me dizer assim, ó, nossa, eu tô bem, obrigado por senhor ter lembrado de mim. Eu vou dormir bem. Não, Porque eu não e, vou dormir bem se eu não conseguir ajudar alguém da maneira que eu queria e que eu gostaria. Isso mexe com a gente. e às vezes é tão. Eu diria nem às vezes, eu acho que em geral é tão fácil, porque eu sempre questionei, e eu não vou dizer que eu já não tenha feito, porque eu vou estar mentindo, mas assim, de um tempo para cá, assim, eu acabei me questionando com relação a isso. Por que que às vezes tu está em casa, uma pessoa bate a tua porta pedindo uma coisa, e tu, mesmo tendo o suficiente para ti e para mais pessoas, tu diz não tenho nada, Aí que né? mora o perigo, meu irmão. Aí que mora o perigo, porque às vezes
Vai saber se não é Deus disfarçado testando a tua fé. É, daí tipo assim, o que custa tu pegar um pacotinho de massa ou enfim, alguma coisinha, não precisa, não, daqui a pouco a Seja pessoa uma, não vai poder como seja uma banana já mata a fome de uma criança. Tu não sabe se ele está pedindo para uma criança comer. Tu não sabe não, o idoso, não sabe. Já é, bateu aqui na minha casa uma vez um rapaz me pedindo um leite desnatado para a mãe sim, dele que sofria de câncer. Nossa, eu dei sim, duas para ele levar, sabe? claro, é, Eu mesmo pedi para ele me dar um endereço, coisa e tal, e eu fui lá. Eu sim, ajudei praticamente 2 anos. Logo ela partiu, porque sim, infelizmente temos que respeitar a lei de Deus, né? Somos é, uma passagem, como eu sempre digo, né? Mas, para mim, não é aquela coisa de. Hoje é muito assim, ó, ah, eu vou dar isso aqui para você, tá? Tô te sim, ajudando. Aí eu vou lá e tirei aquela foto, ah, ele tá ajudando fulano. Não, isso é uma coisa minha e sua, sim, isso aí, entendeu? É uma coisa minha e sua. A isso aí, porta foi aberta para mim te ajudar. sim, Ou sim, seja, foi colocado você no meu caminho para que eu te ajudasse. Não que sim, eu tenha horrores de dinheiro, não. não, não, Mas mas o é que a gente máximo pode, que eu né? posso dividir, o máximo que eu posso dividir com você, eu vou dividir com você. Claro, é Sabe o que isso, eu tô pensando? Faz horas uma coisa de falar, até vou te pedir desculpa, mas eu acho que tem vezes que a gente entende por que que Deus mandou Noé colocar os bichos na arca primeiro, né? Primeiro tu coloca os bichos, depois tu bota o restante. e Mas couve não tem bem pouco, né? razão. Só foi Noé e a família, o resto não presta, né? O E por resto pouco, deixa para trás, e por entendeu? pouco. Infelizmente nós estamos vivendo isso, né? Numa É, sociedade. Então, e pior que cada vez mais vem, sabe, aquilo vem apertando, é um rolo que vem descendo que tu não entende o que está se sim, passando. é Nós verdade. temos um baita de um líder, que é esse, é o Papa Francisco agora, um cara, pelo Sim, amor de Deus, tu ouviu a mensagem dele e o cara fala isso. Como também sim, tive em São Paulo também, sim, um baita do religioso, que foi sim. aquele homem ensinando a humildade. Eu acho que o ser humano está muito no ego e esquecendo da humildade. É, é isso mesmo. Né? É. Pai Diego, Oi. é, diante dessa situação, e hoje é um dia especial, né? Ah, É, sim. é o Dia das Mães. Na verdade, eu já comentei isso com outras pessoas. Tem aqueles casos que as mães não estão mais presentes fisicamente, né? E, muitas mães estão e os filhos não estão, e muitos filhos estão vivos e as mães não, né? Então, quer dizer, falta um ou falta outro. Mas falando-se em mãe, né, principalmente nessa data, eu acho que o mais complicado para alguns, né, porque a gente há de convir que nem todos frequentam a casa da mãe, mas para alguns, aqueles que frequentavam a casa da mãe, que estavam lá sempre junto, né, é um momento difícil porque é um dia diferente, principalmente para aquelas mães que estão no grupo de risco, né? Ou às vezes, mesmo não estando no grupo de risco, a gente acaba por cautela se protegendo e protegendo o outro. Olha, eu não tô, que na verdade não existe grupo de risco, né? Porque a gente já viu vários casos aí que indicam que, que não é claro que os idosos extremamente, em razão de comorbidades. Mas também Eu, tem jovens. eu não creio que seja só idoso, não. Muita Não, gente não, não nova. é. Não é. Os idosos em razão das comorbidades que eles já trazem, né? Mas eu gostaria de lhe pedir, então, que o senhor deixasse para o pessoal que está assistindo, né? é, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, e uma mensagem para as mães, né? E para aqueles filhos, enfim, que não vão poder vê-los. Tu sabe tu chegou num momento assim que eu estou segurando, sabe? Por questão, a palavra mãe para mim, ela é uma É, palavra universal muito grande, é, enorme. é. Eu não tive, né, a Sim, oportunidade de ser criado por uma mãe, mas eu fui criado por uma avó, sim, por- pela Dona Paula, desde sempre. Em 2011 nós acabamos nos separando, né? sim, Mas foi uma avó, uma mãe-vó, como ela dizia para mim. sim, E é uma das coisas que mexe muito comigo, porque eu sempre digo, existe um lado louco da saudade, da presença carnal, sim, né? Porque o espiritual está sempre junto comigo. Eu acho que alguns filhos deveriam ouvir mais sim, essa grandiosa mãe que a gente chama, né? Mãe, o dia dela é todo dia, a gente sempre fala isso.
porque não há colo melhor do mundo que o colo da mãe. Não Uhum. existe colo melhor do mundo do que a mãe. Que possam visitar suas mães, mesmo que esteja doente, coloque a sua máscara. Não deixe a pessoa embora sabendo o quanto ela era especial para você. Uhum. Uhum. Abrace, beije. Claro que há momentos que tem briga, momentos a gente sabe como é que é a vida no dia a dia, é diferente, né? Mas eu Uhum. creio que muitas das mães estão perdendo alguns dos seus filhos, muitas das mães que estão hospitalizadas, algumas mães que estão presas em casa, mães que não conseguem ver os seus filhos porque estudam, moram fora do país ou Uhum. fora do estado, gostam de estar com eles. Então pegue o telefone, converse, troque aquele carinho, troque aquela intimidade, sabe? Porque, Uhum. infelizmente, a sabedoria vem dos velhos. Eles têm a sabedoria. Uhum. Geralmente, quando uma mãe fala para um filho, meu filho, não vai até ali porque você vai bater a cabeça, mesmo assim a gente vai ali e a gente acaba batendo a cabeça. Uhum. A sabedoria sempre vem do mais velho. Sim, é verdade. Então, é uma palavra muito universal, porque ela já nos tem, alguns já nascem antes do momento de 9, né? Já Uhum. vem um pouco antecipado, né? E outros já. Porque a figura específica de uma mãe perto do seu filho, tu observa de longe ela no observar o quanto o amor dela é por aquele filho. Se Sim. tem mais, não muda. Uhum. Né? Então, cada pessoa possa ser abençoado pelas orixás mãe que existe dentro da minha religião, principalmente que eu coloquei ela aqui hoje, que é a mãe Oxum, que é a dona do amor, que é a... O senhor está me ouvindo? Acho que teve uma falha na conexão aqui. Vamos ver se vai voltar. Internet é isso, né? E que nesse dia tão especial para todas as mães, que é o dia delas é todos os dias, né? Mas temos um dia especial para saudá-las, que todas elas se sintam abraçadas, acolhidas pelo amor das orixás mãe que existe dentro da nossa religião e que a mãe Oxum possa abençoar o coração de todas elas. Desejo dos mais sinceros votos de felicidade. Então, até eu vou, as pessoas provavelmente vão ver um cortezinho, né, Pai Diego, Uma coisa rápida, né? porque nós temos umas intermitências da internet e acaba acontecendo isso. Normal. Quem faz isso Ela pela também está sofrendo internet de autonomia. sabe que ocorre isso. Então, eu quero aproveitar, É. antes que tenha outra intermitência, E é agradecer, fazer. Aham, sim, agradecer a sua participação, de ter capaz. disponibilizado o seu tempo num domingo, né, para Eu deixar a sua tenha mensagem para a gente, saído, para as espero que mães. eu tenha me saído bem da maneira que você esperava, não sei Não, como que é, isso. mas acho que Tá bem, então. Muito obrigado. Um bom domingo para o senhor aí. E vamos em frente. muito obrigado, Fernando, pelo carinho, por essa acolhida tão boa, por esses minutos de palavras que tivemos aí. E qualquer coisa que você precisar, é só prender o grito. Estou à sua disposição a qualquer momento que você precisar. Grande Claro. abraço, um bom domingo para você aí. Um abraço.